Opa, aqui é Júlio Coelho, eu sou treinador de corrida e olha só, eu estava passando pela pista onde eu dou treino todos os dias e tem uma pessoa que eu sempre vejo correndo ali naquele local e dessa vez ela me parou para fazer uma pergunta. E aí eu descobri que ela está treinando para uma maratona, ela vai participar de uma maratona. E ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante e por isso eu resolvi fazer esse vídeo. A pergunta dela era a seguinte: é importante que eu faça treinos longos porque eu vou participar de uma maratona? E aí a resposta que eu dei para ela eu quero passar para você nesse vídeo. Então, se você é uma pessoa que está treinando para sua primeira maratona ou você já fez alguma maratona, talvez não tenha ido tão bem como você gostaria, talvez não tenha dado certo a sua estratégia, o seu planejamento e você está indo para uma outra maratona, esse vídeo é para você porque eu vou falar um pouco a respeito de treino longo. Então vamos lá. Primeiro, o que é esse treino longo? O treino longo é aqueles treinos que a gente coloca na nossa programação, treinando para uma maratona, no nosso planejamento e que ele tem uma longa duração, que ele seja contínuo e que tenha uma longa duração. Pode parar no meio do caminho nesses treinos longos? Olha, uma paradinha para beber uma água não tem problema nenhum, não vai interferir no resultado final. Você pode fazer umas paradas, mas que ele seja contínuo e longa duração, tá bom? Com uma quilometragem talvez aí um pouco maior do que a normal que a gente faz aí no dia a dia. Então, para quem vai fazer a maratona, tem que colocar esse treino longo. O que acontece se você não incluir os treinos longos na sua programação, no seu planejamento? É muito possível que você tenha muita dificuldade para fazer a sua maratona. É possível que lá na frente, depois dos 25 quilômetros, 30 quilômetros, ele venha fazer falta aí na sua programação, com certeza. É importantíssimo no seu planejamento ter esse treino longo. Por que eu devo incluir então esse treino longo? Exatamente por isso, para eu poder fazer com que meu corpo se acostume com essa longa duração. Afinal de contas, eu vou para minha primeira maratona ou para minha segunda maratona, para fazer com que meu corpo se acostume com esse tempo duradouro de uma prova dessa vai durar em torno de 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, em alguns casos 5 horas e meia. Então eu preciso fazer com que meu corpo se adapte a esse time, esse tempo duradouro que tem. E durante os treinos longos eu vou fazendo esse trabalho, esse treinamento, acostumando com que meu corpo fique adaptado para chegar no dia da prova, eu conseguir fazer a maratona de uma forma tranquila, sem provocar lesões para o meu corpo, para o meu organismo. Então é super importante incluir dentro dessa rotina os treinos longos, beleza? Agora, esses treinos longos, ele tem vários benefícios. Então, o primeiro dele que eu quero falar é em relação à própria maratona. O segundo é na parte estética, que eu acho importante também colocar para você. E o terceiro é sobre esse corpo, essa adaptação que você terá com esse treino longo. Vamos lá! Na parte da sua maratona, por que eu tenho que incluir ele? Qual a importância dele na maratona? Exatamente por isso, porque você vai fazer uma prova que vai durar acima de 3 horas e seu corpo precisa estar adaptado a isso. Não dá para eu corro 5, 7, 10 quilômetros, 2, 3, 4 vezes por semana e de repente chegar lá na maratona que tem 42 quilômetros e fazer a maratona sem que meu corpo não venha reagir, não venha sentir as dificuldades que eu terei lá na frente. Então é importante para a maratona por isso. Eu preciso incluir na minha programação, porque chegando lá até quem treina 10, 12 quilômetros frequentemente na semana, levar aí até seus 21, a meia maratona, 22, até é suportável, mas a partir daí o corpo precisa estar adaptado para que você consiga fazer a sua prova de uma forma tranquila. Então esse é um dos benefícios, quando você inclui na sua programação
os treinos longos, obviamente você vai colher esses benefícios porque seu corpo vai se adaptar e adaptando você consegue fazer a prova numa boa. Em termos estéticos, poxa, o treino longo é um excelente treino para você perder peso, para promover o emagrecimento em você, porque você vai treinar durante um tempão, 50 minutos, 60 minutos, 1h30, 2 horas, 3 horas, dependendo o período que você está no planejamento. Você vai treinar muito tempo e treinando muito tempo você vai perder peso, você vai emagrecer. Então esse é um ponto estético que eu acho favorável. Outra, vai ter um fortalecimento muscular muito desenvolvido. Não é qualquer pessoa que consegue correr durante 2 horas, 2h30, e isso precisa estar com os tendões, os ligamentos, as articulações totalmente fortalecidas para poder suportar essa demanda energética que seu corpo vai precisar aí para suportar esse treino longo. Então, ele traz esses benefícios também: fortalecimento muscular, perda de peso, perda de gordura. E também o outro benefício é que você treinando, fazendo os treinos longos, seu corpo estará adaptado para isso, vai promover adaptação, vai promover evolução, e se você souber fazer esse treinamento da forma certa, no período certo, do jeito certo, seu corpo vai se adaptar cada vez mais e com isso você vai cada vez evoluir mais para chegar ao encontro da sua maratona. Então, tem vários benefícios relacionados a isso. É importante colocar o treino longo, ele não só é importante, como ele é fundamental. Não dá para você pensar em correr uma maratona sem que você coloque na sua programação o treino longo, beleza? Eu já vi várias vezes pessoas correndo maratona, se aventurando em maratona e de repente não consegue concluir a maratona de uma forma legal, às vezes até finaliza, mas passam mal, tem problemas na chegada, tem que chamar socorro, sabe, a ambulância, ou no meio do caminho mesmo a pessoa não consegue, ela não suporta, e aí ela para, e muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa, falar como que foi seu treino, como foi seu trabalho, tudo, e de repente a gente descobre que ela não incluiu na programação os treinos longos, simples assim. Ou se incluiu, foi muito pouco, nada a ponto de suportar uma prova como essa, uma maratona. Então, a maratona é legal, é bacana, mas a gente precisa estar preparado para isso, precisa estar preparado para fazer com que ela não seja uma coisa muito sofrida. O ideal, para quem não é um profissional de ponta que vai lá para ganhar a prova, é que a maratona seja uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa, divertida, e você vá lá para curtir, mesmo que você vá atrás do seu tempo, recorde, sabe, seu recorde pessoal, mas que você vá lá e curte uma prova legal, não se machuque, não passa nenhum aspecto, sabe, chato aí diante de uma prova, de um evento tão bonito como esse. Não que o maratonista profissional ele deixa de fazer a prova de uma forma prazerosa, cada um tem seu objetivo ali, mas aí nós estamos falando de um nível muito mais avançado, não é o caso para esse vídeo, né? Como que eu devo incluir esse treino longo na minha programação? Isso é um ponto muito importante, que foi a pergunta que a pessoa me fez. Primeiro, o ideal é que você consiga colocar semanalmente um dia de treino longo na sua programação. E você pode escolher isso, você pode escolher porque seja toda segunda-feira, toda quinta-feira, de preferência se você escolher um dia fixo da semana é melhor ainda, como eu falei, o corpo precisa se adaptar. E se você educa o seu corpo que naquele dia que você escolheu é o dia do seu treino longo, ele vai ficar mais suscetível, mais fácil, mais adaptável isso se você incluir ele sempre naquele dia. Não que não possa fazer em dias diferentes, mas preferencialmente se você colocar no mesmo dia. O que a maioria das pessoas coloca o seu treino longo? No final de semana.
A maioria acaba colocando no final de semana. Por que motivo? Porque é um dia lá, ou no sábado ou no domingo, é o dia que a pessoa tem menos tarefa no dia a dia, não está naquele ritmo de trabalho constante, aquele estresse, né? O nível de estresse do trabalho, da vida cotidiana mesmo, é mais tranquilo no final de semana. Aproveita para colocar, incluir o seu treino longo nesses dias aí, ou no sábado ou no domingo. Aí você que deve escolher qual dia melhor, mais favorável para você. Mas olha a dica. Se você definir que seja no sábado e conseguir, durante toda a sua programação, colocar ele no sábado, óbvio, pode ter umas exceções, um dia não deu, aí você faz no domingo, mas se determinar que será sempre no sábado ou sempre no domingo, o seu corpo vai te ouvir, seu sistema nervoso central vai ouvir, vai educar isso, ele vai ficar treinado para que sempre naquele dia, no sábado ou no domingo, você vai fazer o seu treino longo. Então isso é muito importante. Aí, qual é a distância desse treino longo? Essa é uma parte muito interessante. Qual é essa distância? O que você quer dizer com treino longo, Julio? O que eu quero dizer com treino longo é o seguinte, é uma distância que seja o dia de treino maior da sua programação que você faz na semana toda, no seu ciclo semanal. Esse é o dia escolhido para você fazer o treino mais longo, o mais demorado. Quanto? Depende de cada pessoa, depende do seu nível de condicionamento físico, depende de que maratona que você está fazendo, se é a sua primeira, se é o seu retorno para as maratonas, se você já fez 3, 4, 5 maratonas lá no passado e de repente resolveu fazer de novo. Depende muito de cada constituição, cada biotipo, como que você está no momento. Então, não posso te afirmar uma distância desse treino longo assim, sem te conhecer. Seria uma coisa inviável isso. Mas, conhecendo a pessoa, ela vai iniciar num trabalho, vai começar a fazer os treinamentos, obviamente a gente vai fazer uma análise, vamos fazer os testes que precisa ser feito para ela poder percorrer aquele processo de treinamento para maratona. Conhecendo você no seu dia a dia, a gente vai saber qual é a sua rotina normal de treinamento e depois disso é muito fácil estabelecer qual a distância do seu treino longo. É importante lembrar que no seu período de treinamento para a sua maratona, o seu treino longo ele vai ter uma variação muito grande de distância e de intensidade. O que é a intensidade? É quando você vai fazer esse treino de uma forma mais rápida, mais intenso. Então, dependendo da distância, dependendo do volume que você estiver na semana, é onde nós vamos definir como que será o seu treino. Ele pode variar de várias distâncias. Você vai se preparar para uma maratona, você vai começar com seus treinos ali 10 quilômetros. Poxa, 10 quilômetros não é um treino longo, é sim, depende do nível que você está. Se você é uma pessoa que corre 5, 7, 10 quilômetros é um início para você começar os seus treinos longos, depende de como você está. Se é uma pessoa que já corre 21, 25, 10 quilômetros não é o treino longo dela. Obviamente aí a gente vai fazer as nossas alterações. Mas o que eu quero dizer é que o treino longo ele tem uma variação de quilometragem, que pode ser 10, pode ser 12, pode ser 14, pode ser 15. Precisa ser número par? Não, óbvio que não, eu estou sendo didático só. Pode ser 18, pode ser 20, 21, 24, 25. Como existe também, que nem é o tema para esse vídeo, mas é bom que eu fale um pouquinho agora, existe também na sua programação o longão, que a gente chama de longão, o seu treino longão, que não pode faltar no seu treinamento, no seu processo de treinamento para a maratona. O longão que vai além disso que eu acabei de falar, chega a 30 quilômetros, num ou outro caso até 32 quilômetros.
Tem gente que inclui até 34, 36 quilômetros de treinamento longão numa maratona. Não é o meu caso, não é a minha escola, não é de onde eu tiro as minhas referências, mas cada um com o seu processo, cada um com a sua metodologia. Na minha, até 30, no máximo 32 quilômetros, que é o treino longão, que também você terá que incluir na sua programação. Mas, independente do treino longão, como eu falei, o longão não é tema para isso aqui agora, você tem que incluir os treinos longos, e esses treinos longos, então, vai ter uma variação muito grande, de 10, 12 quilômetros até 25, 27 quilômetros, 28, depende de cada um, depende do período da sua periodização que você esteja, para a gente poder incluir isso. O que mais que tem de variação que é muito importante nesse treino longo? As intensidades. Dependendo do período, dependendo da pessoa, dependendo do seu nível de condicionamento físico atual, dependendo do seu nível de condicionamento físico no período que no estágio que a gente estiver no treinamento, as intensidades mudam. Então você pode fazer um treino longo, de longa distância, numa intensidade bem abaixo do seu limiar, numa intensidade, moderada, como você pode fazer acima de uma intensidade moderada, como você pode fazer ele bem exaustivo, você pode fazer ele de várias formas. A intensidade é muito importante. É importante que você faça alguns treinos também na intensidade do ritmo que você pretende fazer a sua maratona, isso também é muito importante. Então, por exemplo, pega uma pessoa que esteja aí com o objetivo de fazer a sua maratona em 4 horas. 4 horas, alguma coisa assim. Vamos imaginar que ela tem aí um ritmo de 6 minutos por quilômetro. Tá? O pace dela seria 6 minutos por quilômetro. É importante que ela faça alguns treinos longos no ritmo de 6 minutos por quilômetro, para o corpo se adaptar e acostumar com esse tipo de ritmo. Agora, eu tenho que fazer só nesse ritmo? Lógico que não, você vai fazer abaixo desse ritmo, como você vai fazer alguns treinos longos acima desse ritmo. Então, isso tudo é importante. Uma vez me perguntaram assim, esses treinos longos emagrece? Sim, eu já falei que um dos benefícios que ele promove é o emagrecimento. E aí fica uma questão assim, será que ele emagrece? Sim, não tem como ele não promover o emagrecimento. Mas é importante eu te passar alguns aspectos fisiológicos, até para que fique um pouco mais técnico esse tipo de assunto. Quando nós vamos para o treino longo, olha só, eu vou fazer o treino longo, não importa se esse longo é muito, é pouco, é intenso, não é, o volume, é isso, aquilo. O que importa é que esse treino longo vai aumentar o meu volume máximo de oxigênio. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui, nós vamos lá para o nosso sistema nervoso central, lá para o nosso cérebro, lá eu tenho o hipotálamo. Dentro lá do hipotálamo eu tenho algumas caixinhas, né, que são o meu sistema nervoso autônomo, o parasimpático e o simpático. Esse estímulo, quando eu faço treino longo, eu estimulo tudo isso dentro do meu cérebro, que vai estimular hormônios como cortisol, GH, as catecolaminas, né, o disparo de adrenalina e noradrenalina, que esses hormônios têm uma função, que é estimular as enzimas lipídicas, as enzimas que vão estimular essas enzimas, que elas vão cair na nossa célula gordurosa, no tecido adiposo, no tecido muscular. Lá existe a gordura, né? Existem os triglicérides, e aí eles vão vão quebrar esses ligamentos que tem dentro dessa gordura para poder pegar o ácido gráfico, deixar ele livre nessa célula para ela cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela vai disparar e uma parte vai para o meu músculo. Olha que interessante, lá para o músculo. E nisso, indo lá para o meu músculo, eu vou conseguir
fazer com que essa gordura seja degradada, oxidada dentro do meu corpo e com isso vai promover o que eu chamo de emagrecimento, de uma forma muito simples, durante e depois do treino. Não tem como. Você pode dizer assim, mas existem alguns exercícios que promovem mais emagrecimento, existem exercícios que promovem menos. Correr, não importa o exercício que você vai fazer, não importa o treinamento que você vai fazer, o que importa é que você vai estimular o seu sistema nervoso central e ele que vai comandar tudo isso. Não importa o exercício, o importante é que a fisiologia vem antes e ela não tem como a gente ir contra a fisiologia. Ela está ali, ela existe e ela vai promover o emagrecimento esse é um dos processos que vai fazer com que você emagreça. Então essa pergunta fica meio de fora porque vai emagrecer, não tem jeito. Como se você fizer outro exercício também, como se você fizer qualquer outro tipo de atividade. Ela vai estimular o sistema nervoso? Vai. Ela vai aumentar o volume de oxigênio máximo? Vai. Ela vai estimular o hormônio? Vai. Ela vai estimular as enzimas? Vai. Ela vai cair na corrente sanguínea? Vai quebrar no tecido adiposo, na gordura muscular? Ela vai quebrar esse triglicéride? Vai transformar em ácido graxo livre no corpo? Vai. Então ela vai emagrecer, seja ela qual for. E por isso, vamos pegar um exemplo legal. Teve agora, acabou de passar a Maratona de Berlim e tinha ali a turma brigando ali pela frente. Você não vê uma pessoa acima do peso disputando a frente. E por que não? Porque eles correm e eles fazem treino longo e é longo mesmo e é muito longo. Não é que eles correm um longo de 3 quilômetros. 5 quilômetros. Não, eles treinam muito forte, eles treinam de alta intensidade, com alto volume, ou seja, eles estimulam muito esse sistema nervoso central, eles estimulam demais o volume de oxigênio, eles têm uma quantidade maior, mais forte de estímulo dos hormônios que vão estimular as enzimas vão ficar mais aceleradas, vão ficar mais... O que é enzima, Julio, que tanto fala? Enzima é um processo, é um acelerador de processo químico dentro do nosso corpo. Eles vão acelerar tudo isso vai trabalhar com mais velocidade, vai quebrar mais ácido graxo livre na célula adiposa, ela vai cair na corrente sanguínea e quando ela cai na corrente sanguínea tem um detalhe, ela também precisa de mais uma proteína, que é o que vai pegar e fazer com que ela vá para o sangue, porque se só ela for para o sangue, só a gordura, o que tem no sangue? Água. A gordura com sangue não se mistura, precisa de ter um transportador, um motoboy para pegar essa gordura e falar, tó sangue, leva ela para o corpo inteiro. E esse sangue vai levar essa gordura para o corpo inteiro, vai fazer um city tour no nosso corpo. E aí, fazendo isso tudo, uma parte vai para o músculo. E se eu tenho um músculo mais forte, eu pego mais gordura. Olha que interessante, se ele é maior, eu pego mais gordura para poder queimar, para poder oxidar durante o meu treino. E como que eu fico com o músculo mais forte? Eu fico com o músculo mais forte treinando. E como que eu faço para treinar? Poxa, tem vários treinos no meio de uma programação de maratona, vários tipos. Um deles é o treino longo, que sem ele eu não faço minha maratona, ela está comprometida se eu não fizer. Então, eu preciso desse treino longo. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Quanto melhor eu fico, mais eu estimulo, mais eu faço essa roda rodar dentro do meu corpo. E se eu não tenho um músculo muito bem capacitado para poder pegar essa gordura que está circulando no meu corpo, onde fica essa gordura? Ela fica circulando pelo meu corpo. Tem alguém que pega essa gordura? Sim, tem uma peça ali, tem um copo ali, um armazenador ali que pega, que é o nosso fígado. Ele pega essa gordura também. E o excesso de gordura no fígado, o que acontece com o meu corpo? Isso é tema para um outro vídeo. Nem vou entrar nesse detalhe, mas não é nada legal o excesso de gordura no meu fígado, porque ela ficou circulando. Então, como que eu faço para poder não deixar tanta gordura aí para o fígado e sim para o músculo? Treinando mais, fazendo os treinos longos.
para poder me adaptar e poder conseguir suportar isso. E como que eu faço, Júlio, para sair de 10 quilômetros e fazer essa quantidade tão grande de treino longo que você faz, que você fala? É simples, é só você fazer uma programação. Para isso, você tem que saber fazer uma programação, saber temperar, saber colocar esse tempero da forma certa, saber colocar o vinagre, o sal, para poder dar um gosto, um sabor legal nisso. E como que eu faço para isso, Júlio? Você tem que ter uma metodologia que leve você para uma maratona sem você se machucar. Simples assim. Dentro de uma metodologia estará tudo programadinho ali para você não sobrecarregar, para você não fazer de menos, para você conseguir o equilíbrio e fazer tudo dentro do período certo, na hora certa. É fácil? É fácil. É simples? Não é tão simples, precisa saber organizar isso. E para isso você precisa estar enfocado, você precisa estar dentro de uma metodologia, simples assim, porque aí o risco é menor, diminui os riscos, você tem menos riscos, mas sem o treino longo é muito provável que a sua maratona esteja comprometida, tá bom? Coloque aí na sua programação, precisa ter o treino longo por tudo isso aí. E entrar nesses detalhes aí que a gente precisa conversar com mais tempo, porque nosso tempo é curto também, né? Então, mas é importante que você coloque. E também, já que nós estamos falando nisso, eu quero também te dar um bônus, dar uma dica. Quando você for fazer o seu treino longo, para a gente finalizar o vídeo, eu vou te passar essa dica. Quando você for fazer o seu treino longo, é importante que você se prepare para ele. Isso é muito importante. Porque ele é longo, não é um treino de 15 minutos, que você vai sair daqui, vai até ali e volta. Vou marcar 10 minutos no relógio, eu vou correndo e volto. Aí não precisa tanto preparo para isso, porque isso o corpo aguenta. Agora o treino longo, ele já exige mais, ele tem uma demanda energética maior, ele vai exigir algumas capacidades para você maior do que o normal, do que o cotidiano. Então, você precisa também se preparar para esse treino longo, porque isso vai favorecer com que você consiga ter um bom rendimento no seu treino longo, e tendo um bom rendimento você vai ter uma boa adaptação, com uma boa adaptação você vai ter uma compensação maior e vai ter um rendimento melhor, uma evolução maior para chegar na sua maratona de uma forma legal, bacana, tranquila. Olha só, como que você pode se preparar para isso? Começa já na semana, ali você já ir descansando o seu corpo para o seu treino longo. Vamos imaginar que o seu treino longo de sábado será 22 quilômetros. Na sexta-feira à noite não é um dia legal, bacana para você ir numa balada, por exemplo. Mas eu não posso ir? Pode. Como eu falo sempre, né? Pode tudo, pode o que você quiser. Só não pode matar ninguém. O resto pode fazer o que você quiser, mas isso pode comprometer o seu treino longo. Ir numa balada não combina com treino longo. Eu tenho vários maratonistas, jovens, que começaram a treinar para maratona, continuava com a sexta-feira lá, indo para a baladinha, as reuniões, tomando sua cerveja, sem nada de errado com isso, mas comprometia o treino no dia seguinte. E depois foram vendo que o resultado, quando eu descanso, quando eu fico em casa, não saio, deixo para sair num outro dia, ou depois do treino longo, é melhor, o resultado favorece, sem dúvida, favorece e é melhor. Então, na sexta-feira é legal que você fique mais descansado, que você faça uma boa alimentação, falo já da alimentação, que você durma bem. O dormir bem contribui demais para o seu alto rendimento, é demais como contribui, porque quando você dorme, você repõe as energias, você também estimula seus hormônios que estão ali trabalhando à noite, ajudando no seu processo de reconstrução muscular, das fibras musculares. Então é super importante que você se prepare para isso, que você faça um bom jantar
para o seu dia seguinte você fazer o seu treino longo e que você faça um bom café da manhã, um bom pré-treino para esse longo. Então segue aí essa dica de alimentação também. Um bom jantar para o seu longo, poxa, nada melhor do que uma bela de uma macarronada, uma massa, de preferência com um molho mais tranquilo. Evite molho branco, que é muito pesado, talvez ele acaba não favorecendo você no dia seguinte. Então vai com uma coisinha mais leve, mais massa, carboidrato, uma batata doce. Aí você usa a sua criatividade da forma como você achar legal, mas não deixe de colocar isso, tá bom? E o jantar, o carboidrato, a massa, ele também não precisa ser só na sexta-feira. É importante? É, mas se você fizer na quinta, na quarta, você também vai conseguir aumentar o seu nível de glicogênio no fígado, tanto na parte do fígado como na parte muscular, aumentando o seu nível de glicogênio. No dia do seu treino longo, você vai ter um rendimento melhor, você vai ter uma produção maior, aí vai ser um treino mais favorável para você. Então, não deixe de fazer. E no dia do treino longo, cada um com o seu ritual, cada um com a sua forma. Eu acho muito legal que você se prepare para isso também. Então, tente acordar um pouco mais cedo do que o normal, para você poder ter tempo para ir no banheiro. Super importante você ir no banheiro, senão provavelmente durante o treino longo você vai precisar dar uma parada para fazer um pit stop no banheiro. Então, evite isso. Qual a dica? Dependendo do horário, se você for fazer o seu treino, sei lá, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e vai acordar meia horinha antes, 50 minutos, acorda um pouco mais cedo. É um dia da semana só, pula da cama ali, sai mais cedo para poder deixar o seu corpo já acordadão. Na hora de chegar no treino longo, você já está tranquilo, já foi no banheiro, já fez a sua alimentação. O pré-treino para isso, tem vários tipos, não dá para falar num vídeo só o que você deve fazer, mas eu já te antecipo, poxa, tem uma banana, uma aveia e um pouquinho de mel, você está com um excelente pré-treino. Ai, Júlio, eu não preciso comprar aqueles potes de suplemento. Olha, nada impede de você comprar, mas não precisa. Se você uma banana, uma aveia e um mel é um excelente pré-treino. E aí você está bem preparado para fazer o seu treino longo, tá bom? Olha, eu acho que deu para passar algumas informações sobre o que a pessoa me perguntou na pista hoje, sobre o treino longo. Talvez isso possa te ajudar na sua maratona, no seu processo de realizar a sua primeira maratona, ou a segunda, ou a terceira. Talvez você tenha agregado valor para o seu processo de treinamento, e se isso agregou valor para o seu processo de treinamento, eu já me considero muito feliz com isso, porque é um prazer passar essas informações para você, orientar você nos seus treinos para realizar a sua maratona. Assim, você vai preparado para a sua prova, e nessa prova é preciso se preparar. De preferência, tenta seguir uma metodologia, começo, meio e fim, para que tudo dê certo, porque a chance de ter problema no meio de uma maratona é muito grande, e dentro de uma metodologia, começo, meio e fim, você diminui a chance de erro e aumenta a chance de acerto. Então fica mais favorável para que você faça uma boa prova, uma prova legal. E não deixe de fazer, tá? Não deixe de cumprir essas etapas aí e incluir no seu processo os treinos longos, que eles são fundamentais, tá bom? Estamos juntos, valeu! Tomara que tenha agregado valor aí no seu processo, tá bom? Estamos juntos, valeu!